Quando a gente pensa no sucesso de uma empresa, a primeira palavra que vem à cabeça é quase sempre lucro, não é? Mas sabe, o lucro é só o que sobra no final da conta. E se a gente olhasse não para o que sobra, mas para tudo que uma empresa cria? E se fosse possível ver o impacto real, o impacto econômico dela na sociedade? Pois é, nessa análise vamos mergulhar fundo e ir muito além do lucro, para descobrir essa história completa. Essa é uma pergunta que parece simples, mas a resposta é mais complexa do que se imagina. A maioria dos relatórios financeiros que a gente conhece, tipo a demonstração de resultados, não foi feita para responder a isso. O foco deles é no que sobra para os acionistas. Mas e todo o resto? E os funcionários, o governo, a comunidade? Para onde vai a riqueza que todo mundo ajudou a criar? Olha só que interessante essa comparação. A visão tradicional, aquela da demonstração de resultados, foca no lucro. É a história do que sobra. Mas essa nova perspectiva muda completamente o jogo. O foco passa a ser na riqueza total que a empresa criou. E o mais importante, mostra como essa riqueza é partilhada entre todos os envolvidos. Deixa de ser a história do que sobrou para ser a história de como o bolo econômico foi dividido. Então, para conseguir ter essa nova visão, existe uma ferramenta financeira oficial. E isso não é só um conceito, uma ideia. É um relatório obrigatório para muitas empresas aqui no Brasil. Tudo começou lá em 2007 com a Lei 11.638. A partir de 2008, essa demonstração passou a ser obrigatória para as empresas de capital aberto no Brasil. Ou seja, há mais de uma década que essa ferramenta oferece uma transparência incrível sobre o verdadeiro papel de uma companhia na economia. E aqui está ela, a demonstração do valor adicionado, ou simplesmente DVA. O objetivo dela, segundo o próprio Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é exatamente este: mostrar a riqueza que a empresa criou e como essa riqueza foi distribuída num certo período. É basicamente a biografia económica da empresa. Para a gente entender a DVA, primeiro precisamos entender o conceito principal dela. Não é lucro, não é receita, é algo bem mais fundamental. O tal do valor adicionado é, na essência, a riqueza que uma empresa cria do zero. A definição oficial fala que é a diferença entre o valor das vendas e o custo dos insumos comprados de outras empresas. Pensa nisso como uma contribuição única, original, daquela empresa para a economia. Essa analogia aqui ajuda a clarear tudo. Pensa numa cafeteria. Ela compra grãos de café e leite por, digamos, R$1. Daí, ela usa os seus funcionários, as suas máquinas, a sua marca, para transformar esses ingredientes num latte, que ela vende por R$4. A diferença, esses R$3, isso é o valor adicionado. É a nova riqueza que a cafeteria criou e injetou na economia. Simples, né? Então, essa riqueza criada, o valor adicionado, não é só um número abstrato. A DVA tem uma estrutura bem lógica para calcular isso e para mostrar toda a jornada desse valor. É um processo de 2 passos bem simples. Primeiro, a DVA calcula o tamanho total do bolo econômico que a empresa fez. Depois, e essa é a parte mais reveladora, ela mostra exatamente quem recebeu cada fatia desse bolo. A primeira parte da DVA é basicamente uma conta de mais e menos. Ela soma todas as receitas e depois subtrai o custo de tudo o que foi comprado de outras empresas, matéria-prima, serviços, energia, etc. O que sobra dessa conta é o valor adicionado bruto, ou seja, a riqueza total que foi gerada pela operação da própria empresa. E agora, a parte mais poderosa. Depois de calcular a riqueza total que foi criada, a DVA mostra para a gente para onde foi cada centavo. É isso que torna a DVA tão especial. Ela não para no cálculo da riqueza, ela segue o dinheiro. Ela mostra a distribuição para todos os envolvidos, mudando a nossa perspectiva do que a empresa guarda para si, para o que ela, na verdade, distribui para a sociedade. O resultado é esse retrato claro, a divisão do valor total entre os grupos da sociedade. Uma parte vai para o pessoal que trabalha lá, outra para o governo, na forma de impostos, outra para os credores que financiaram o negócio e, por último, para os acionistas e para o reinvestimento na própria empresa. Isso mostra que pagar salários e impostos não é só um custo, mas sim a principal forma que a empresa tem de enriquecer a comunidade. Vamos detalhar cada fatia. A do pessoal não inclui só os salários, mas também benefícios, FGTS, tudo. A fatia do governo cobre todos os impostos.
Credores e terceiros inclui juros de empréstimos e aluguéis, por exemplo. E, por fim, a remuneração de capitais próprios, que vai para os acionistas como dividendos ou fica na empresa como lucro retido para financiar o crescimento futuro. Bem, depois de entender toda a mecânica, fica a pergunta mais importante. E daí? Por que isso realmente importa no mundo real? Essa citação do próprio pronunciamento técnico que criou a DVA resume tudo. A DVA dá informações de natureza econômica e social. Ela permite avaliar uma empresa não só como uma máquina de fazer dinheiro, mas como uma cidadã dentro da sociedade onde ela atua. E o impacto disso é enorme. Ela mostra a contribuição direta de uma empresa para o produto interno bruto do país, ajuda uma cidade ou um estado a ver o verdadeiro retorno de ter aquela empresa na sua comunidade e oferece uma visão tão completa que é incentivada até por organizações como a ONU. É uma ferramenta poderosa para investidores, economistas e cidadãos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Ao perceber que o lucro é só uma das fatias do bolo e que a maior parte da riqueza criada pode ir para os funcionários e para a sociedade através de impostos, será que isso muda a nossa definição do que é uma empresa bem-sucedida? Fica aí uma nova perspectiva para se pensar.